Meus irmãos, muito boa noite. Mais uma vez aqui estamos. Boa noite, minha velha. Boa noite a todos, boa noite, Rita. Graças a Deus, mais um estudo. Vamos lá. Nosso livro, nossa leitura inicial do livro Agenda Cristã, capítulo 32, Sinais. A sua conversação dirá das diretrizes que você escolheu na vida. Suas decisões, nas horas graves, identificam a posição real de seu espírito. Seus gestos, na luta comum, falam de seu clima interior. Seus impulsos definem a zona mental em que você prefere movimentar. Seus pensamentos revelam as suas companhias espirituais. Suas leituras definem os seus sentimentos. Seu trato pessoal com os outros esclarece até que ponto você tem progredido. E as suas solicitações lançam luz sobre os seus objetivos. Suas opiniões revelam o verdadeiro lugar que você ocupa no mundo. Seus dias são marcados no caminho evolutivo. Não se esqueça de que compactas assembleias de companheiros encarnados e desencarnados conhecem minha personalidade e seguem a trajetória pelos sinais que você está fazendo. Então, vamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecer a espiritualidade boa e amigos, os mentores do Centro Espírita Francisco de Assis, os nossos mentores individuais, pedindo amparo para todos os nossos irmãos, todos aqueles que nos acompanham, aqueles que estão nos hospitais, possamos, nesse momento, enviar essas nossas bênçãos de muita paz, harmonia, saúde, que Jesus possa estar conosco nesse momento, nesse estudo, possamos ter um bom entendimento dessa leitura de hoje, mas principalmente colocarmos em prática tudo aquilo que aqui aprendemos. Que Jesus possa nos envolver hoje, agora e sempre, em seu abraço fraterno. Graças a Deus. Então, estamos aqui de novo no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, baseado no Aloysio Elias, né, do Liberado, e a gente vem tendo já há algum tempo, vendo aquela sequência de parábolas, todas relacionadas, se referindo à questão da semente. A gente teve primeiro a parábola do semeador, depois do joio e do trigo, e agora é pequenininha, são só 2 versículos, nós começamos a semana passada e já vamos terminar essa semana, que ela é bem curtinha, é a parábola do grão de mostarda. E a gente estudou já o sentido do grão de mostarda, falamos sobre gestos mínimos. O grão de mostarda é o princípio de tudo, e não conseguimos nenhum tipo de realização espiritual sem antes fazer as pequenas coisas. Tivemos várias leituras sobre isso. E que é importante começar sempre do simples, né, da base, e com o tempo ir adquirindo, né, uma destreza, uma habilidade maior, para que a gente cada vez mais faça mais realizações espirituais. E aí ele diz, né, o Luiz, ele comenta, geralmente quem tenta fazer grandes feitos, sem antes ter feito as coisas pequenas, os pequenos gestos do cotidiano, não consegue sustentar por muito tempo. Eu lembrei, assim, por exemplo, as pessoas que já chegam na casa espírita querendo fazer um monte de coisa, fazer tudo ao mesmo tempo, não dá, né? A gente tem que ter um alicerce, como uma obra, como um prédio que vai se construindo, tem que ter um alicerce, uma base, senão o terreno depois não vai aguentar. E aí ele fala, né, muitas pessoas querem já lá fazer um hospital espírita, um hospital espírita, né, mas a pessoa precisa primeiro ter aquela convivência familiar. Jesus conseguiu, ele explica, né, agregar 12 discípulos, que eram pessoas muito difíceis, todas, cada um dentro da sua dificuldade, muito diferente, mas soube lidar com esse cotidiano com eles. Aos poucos foi criando um grupo coeso, que foi se mantendo unido. Depois, mesmo depois que Jesus não estava mais, eles continuaram, né? Apesar de suas diferenças. Por quê? Porque houve um alicerce. Jesus fez um alicerce. E cada vez foi aumentando mais o movimento cristão. Então, o nosso versículo de hoje é Mateus 13:32, que diz o seguinte: o qual é de fato a menor de todas as sementes. Porém, quando cresce, é a maior das hortaliças e torna-se árvore, de modo que as aves do céu vêm e aninham-se em seus ramos. Eu achei, sinceramente, que ele ia trabalhar mais tempo com
porque é muito rico, tem muita palavra aqui. Mas aí o que ele fez? Ele pensou em primeiro trabalhar, como nós já falamos do grão, do que ele representa, que é o princípio, que é focar nas coisas pequenas, no conceito básico. E aí ele primeiro pensou, num primeiro momento, em estudar a palavra menor e a palavra maior, que era realmente o que chama mais atenção. Mas depois ele pensou assim, que menor seria a coisa mais simples, né? Mais elementar, a mais básica, o gesto mínimo, o princípio de tudo. E o maior seria algo mais elaborado, mais complexo, de maior impacto, de maior abrangência. Tudo bem. Mas ele simboliza o quê? Ele falou um ponto de partida e um ponto de chegada. E aí, quer dizer, o que é importante nisso tudo? A caminhada. O que ele representa? A meta. Dentro de aonde você quer chegar. Saindo do pequeno e indo para o maior. Então, é um princípio e uma conclusão. O início e o fim. Mas não no sentido de término, mas eu entendi como se fosse assim. É uma meta, onde você pode chegar neste momento. Não necessariamente o fim, porque o fim não existe, né? Existe só existe a eternidade. Eu achei interessante. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, e hoje eu até pensei isso hoje, na hora que eu estava reestudando. Eu pensei, nós começamos, eu até fui olhar quando que nós começamos, nós estamos já no número 93. Nós já gravamos, nós estamos no 93 episódios que nós gravamos, desde que nós começamos. Você começou antes ainda. Então, o nosso grãozinho de mostarda está lá atrás. E a primeira gravação nossa foi em julho de 2020. Já tem quase 2 anos, 1 ano e 10 meses. E aí eu fiquei pensando, como nós começamos logo os primeiros estudos, né, dos fariseus, ele falando dos fariseus, depois ele na tenda, ali na tenda, quando os discípulos entraram para comer o milho, foram acusados, a cura da mão mirrada, do cego. Então, percebe como isso é um caminho? Que aquilo lá no começo, para nós, é um grande mensagem, e que agora, é lógico que nós não estamos com a árvore pronta, não estamos falando isso. Nem nunca, né? Porque, nem nunca. Nem poderia, porque é um estudo que nós começamos no capítulo 11, versículo 30. E nós estamos no 13, versículo 32. 32. Então, mas quanto que a gente já aprendeu, quanto que a gente já caminhou nesse trecho, né? Como que é o nosso grãozinho de mostarda já vai... Não vou dizer que está uma árvore, mas ele já está, né? Já deu uma brotadinha. Vai se aprimorando, né? Aperfeiçoando, a gente já começa a enxergar as coisas de uma maneira mais ampla, né? Com maior amplidão, nossa, e isso é bom, né? Porque é o que a gente falou semana passada. Nós estamos achando que o reino de Deus é um lugar longe, inatingível. É longe, inatingível, mas não. Ele é algo para se construir e é o que a gente vem fazendo. Só quando ele fala assim que são 3 parábolas com semente e que essa é só um adendo, ela é um adendo, sim. Mas é um adendo extremamente importante. Porque ela fecha muito essa questão de que a semente, tanto a semente lá da parábola da semente, a semente de joio do trigo, essa da mostarda, ela fecha o quê? Essa caminhada. É o período que você vai entre a semente, seja qual o tipo de semente. Então, porque ele fala assim, ó, entre um ponto e outro, tem a caminhada, o desenvolvimento, o aprimoramento, o aperfeiçoamento. Entre a imaturidade e a maturidade existe esse amadurecimento. Por isso, então, que a expressão que ele vai estudar vai ser o quando cresce. Porém, quando cresce é a maior das hortaliças. É a menor semente, né? Mas quando cresce se torna a maior hortaliça, a árvore, que é um arbusto. Então, nós vamos falar dos processos de crescimento, de amadurecimento espiritual
Esse vai ser o foco do estudo dessa noite, né? Não, ele fala, né, não é tanto a estação de onde passa o trem e nem onde o trem vai chegar. O que interessa hoje é a caminhada, a jornada, o durante, o processo de amadurecimento e crescimento nosso. E aí, por isso, eu até lembrei dessa nossa caminhada também, de estar começando lá no versículo 11 e já estamos no 13, e com tanta coisa ainda para acontecer, né? O trem, assim, está na primeira estação ainda, mas quanta coisa que a gente já viu, já aprendeu. O que eu acho importante, assim, do estudo que ele traz para nós, é justamente que cada vez mais que você estuda, você vê o quanto que você ainda é pequeno e o quanto que você precisa avançar ainda, né? E uma coisa, assim, que eu noto, assim, isso muito comigo, e eu acredito que com as pessoas de maneira geral, você também, o quanto que passa a nos incomodar, né? As nossas imperfeições passam a doer, né? A gente sente dor. Você não consegue, assim, avançar o quanto que precisa, mas aquilo já te incomoda de ser, a questão do dever, né? De ter essa consciência que a gente tem um dever frente à vida. Sem fazer isso tudo, sem se corromper, sem se culpar também, culpar, ficar, né? Porque hoje até conversando com uma pessoa, ela falou para mim que comentou com um conhecido, uma pessoa dela, não vou falar quem passou por um problema muito sério, por uma perda muito grande. E aí, porque era espírita, ficou o tempo todo falando assim, mas eu sou espírita, e se eu não fosse espírita, eu não teria aguentado. Só que, ao mesmo tempo que falou isso, dali para frente adoeceu, teve vários problemas, teve problemas de saúde, foi assim, já era uma pessoa de mais idade, começou a se deteriorar, o corpo físico. Então, aquele sentimento que, vamos dizer, de uma certa forma, ele forçou a sentir, só porque, pelo fato, assim, não, eu sou espírito, eu tenho que aguentar, então ele se violentou. E aí isso reverberou no processo físico. Quando, na realidade, a gente tem que entender que, eu estou com dificuldade, vou procurar um médico, vou procurar um atendente psicológico, se eu estou com dificuldade, porque não é porque eu estou espírita, se eu conheço a doutrina, por mais que eu conheça, que não irá me estudar o meu tempo de amadurecimento, de ter esse entendimento, você vai sofrer, porque fica fingindo que não está sentindo. Isso não é essa a proposta. A proposta é que você, de fato, procure isso, mas de forma o mais natural possível. E se não está no seu momento ainda, procurar ajuda de outra forma. Né? Eu acho o entendimento também que as experiências são um aprendizado, né? E que a gente não tem que dar conta de tudo. Você dá conta daquilo que você consegue, que é aquele momento, né? E é muito, assim, quando você fala assim, que a pessoa fala, eu aguento porque eu sou espírito, eu vejo isso, muitas coisas que acontecem na minha vida, eu realmente vejo de maneira diferente porque eu sou espírita. Mas isso não quer dizer que a gente é o que você falou ali, né? Que você não vai buscar ajuda de outros profissionais, de outras questões, às vezes de um medicamento que você vai ter que usar, porque se a gente ainda está no mundo de provas e expiações, é porque ainda somos frágeis, e as experiências são realidade para o nosso entendimento e aperfeiçoamento, né? Mas é uma experiência no mundo. E aí a gente tem que contar com as coisas que o mundo oferece para a gente também. A gente não pode ter esse radicalismo, né, de achar assim, vou dar conta. Não, a gente tem os momentos. Negar a sua sombra é muito perigoso. Então a gente tem que reconhecer, somos frágeis ainda, a doutrina mostra isso para a gente, né, que se estamos aqui ainda temos um nível de fragilidade grande,
mas que a gente já vai tendo uma compreensão maior do mundo, em termos de prova, que a reencarnação é uma experiência que vai poder, quando a gente consegue vencer todas as nossas dificuldades, vai nos situar num lugar melhor. Mas é um processo que tem que ter uma tranquilidade íntima muito grande. Se a gente fizer com violência, na realidade você não tem a transformação íntima, né? E a gente tem que ir num passo, que seja um passo de acordo com o que a gente dá conta, mas também não pode ficar parado. Porque é o que ele fala aqui, né? Ele pergunta, né? Mas não tem, a gente não tem pessoas que não, parece que não, que o André Luiz comenta, né? Em algum momento, que tem aquele espírito que se nega a amadurecer, se nega a crescer, e aí ele é conhecido, né? Ele é rotulado, catalogado como um espírito estacionário. E por quê? Por que ele quer estacionar? Ele prefere, não, vou deixar para a próxima encarnação, hoje não, amanhã eu vou, vai protelando. E aí ele E vai não falar faz nada para sair da zona do conforto, né? Porque, na realidade, crescer, ele ainda fala, né, que é um processo sofrível. A gente, é doloroso, né? É igual quando a gente começa uma ginástica e você fala assim, o exercício físico é bom para você, mas dói. Vai doer, né? Vai doer. E tem que doer, porque se não dói, ele não está fazendo o efeito de exercitar a musculatura como precisa. Então a gente tem que entender isso. Você vai subir uma ladeira, você vai subir lá com dificuldade, né? A perna vai doer, a respiração vai ficar ofegante, né? Mas você tem que entender que esse esforço vai te levar a um êxtase de contemplação e a gente tem que se permitir isso. Aqui há pouco tempo teve o aniversário do meu neto e agora vai ter o outro do outro que eles querem fazer a mesma coisa. As crianças vieram fazer uma caminhada, uma trilha longa aqui no circo, e aí sobe morro, desce morro, sobe morro, desce morro. E aí chega num lugar alto mesmo, mas quando eles chegaram lá em cima, que viram que ali vê toda a Serra de São João, sabe? Muito bonito mesmo, um lugar maravilhoso. Aí tem uma matinha, senta na matinha e fica ali na sombra. Então, quer dizer, mas muitos deles no caminho, que não estavam muito acostumados, ai meu Deus, isso aqui está parecendo a morte. Eles foram todo o tempo todo, né? E outra coisa também, às vezes essas questões, eu lembrei do estudo do Tarcísio, né, que ele fala da Ivone Pereira, do livro Na Defação do Invisível, quantas coisas que ela teve que renunciar para que ela pudesse ter acesso, ter sintonia suficiente para ser medianeira de espíritos, né? de Mozart, de Charles, a fazer aqueles livros maravilhosos que ela fez, ela precisou renunciar. Então, ela não ia a festas, ela queria se casar. Acho que tem uma história que ela chegou a marcar um encontro com alguém, mas na hora ela não foi. Então, esse processo é um processo colorido. Ele cita até a música do Gladson lá, né? A música livre, que diz que viver é crescer e crescer é sofrido. Então, todo esse processo, às vezes, a gente tem que tanto, às vezes, desagradar o outro, às vezes, fazer uma renúncia. Que essa é a condição de você sair do menor para o maior espiritualmente. Ele fala, sair da condição de uma mônada, de uma semente, e tornar-se uma árvore espalhosa. Entre um ponto e o outro, existe esse processo, essa dinâmica dessa aquisição de maturidade aos poucos. Mas que a gente tem que estar vigilante e tem que estar deixando essa maturidade acontecer. Porque senão você fica só muito materialista, só com futilidade, sem querer renunciar a nada, aí você vai ter problema. E aí ele vai para o livro Bênção de Paz, capítulo 48, chama Madureza Espiritual.
É uma passagem, né, que vai comentar, né, o versículo, uma carta de Paulo aos Coríntios, né, 13:11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Tão bonita essa passagem, né? De uma simplicidade, de uma singeleza, de uma profundidade que, vou te falar, eu fico encantada de ver como que os benfeitores eles conseguem, né, trabalhar as palavras assim nesse e dar aquela. E achei interessante também ele falar que Paulo não se converteu. Todo mundo a gente fala que Paulo se converteu na estrada de Damasco, e ele fala mesmo, né? Mas não, ali é o grande mistério. A semente foi o que queres que eu faça, Foi né? a hora que a semente caiu no solo do coração dele. Mas a caminhada em si, a conversão dele de fato se deu lá no final. Quando ele disse para o algoz dele, faça o seu cumpra o seu dever que eu estou cumprindo o meu. Lá era o ponto final. O ponto inicial é a estrada de Damasco. Os 30 anos de trabalho é a caminhada. A mesma coisa, o outro exemplo que ele deu também, né, da Madalena, né? Da Madalena. O ponto inicial foi ali, né, com Jesus, quando ele lava os pés, né? E depois, quando foi? Quando ela foi conviver lá nos leprosos, né? Morreu com a lepra, né? Faleceu com a lepra, né? Então, antes do conhecimento espírita, é compreensível que a criatura subverta os valores da vida, mas depois de investir-se na posse do conhecimento da própria imortalidade das leis que lhe regem destinos, a maneira espírita de se conduzir claramente lhe revela o caráter cristão nas mínimas circunstâncias da existência. É aquilo que ele falou, né? A doutrina espírita tem que ser um marco divisor na nossa vida, né? Igual Cristo, antes de Cristo, depois de Cristo. Para nós tem que ser, né? A Rita antes da doutrina e a Rita depois da doutrina, né? Eusébia antes e Eusébia depois. Eu falo que tem mesmo, sabe por quê? Porque eu tenho muita gratidão pela doutrina católica, porque ela me trouxe muita espiritualidade. Até nesse estudo que nós começamos agora do livro de Espírito, vai falar isso, né? A diferença do espiritualismo e do espiritismo. Então, eu era espiritualista católica, mas depois eu vim para cá, não me mantive, quer dizer, mantive a minha espiritualidade, eu nunca perdi, porque ela tem uma base muito sólida. Mas quem trouxe Jesus para mais perto, mas eu ainda via tudo muito longe. Esse reino de Deus longe, Jesus longe, Deus longe, santo, todo mundo, como se eu não fizesse parte desse todo. A partir que eu comecei a conhecer a doutrina e comecei a estudar mesmo, e ter um pouco mais, cada vez mais, é lógico, dentro do estudo, cada vez me praticando mais, isso trouxe Jesus para mais perto, me trouxe mais essa visão da espiritualidade de uma forma mais possível de ser feita, menos difícil de alcançar. Então, acho que é isso que a doutrina que Kardec traz através da codificação, né, o Evangelho, todos os livros, e a gente passa a não ter essa imaturidade. Eu acho que é uma imaturidade a gente achar que tudo vai se resolver sem que a gente faça nada, né? Basta rezar, que vai acontecer um milagre, basta ir no templo, fazer algumas... porque senão, se você não mudar enquanto espírita, você vai continuar sendo a mesma pessoa. Tanto faz você ir no centro e tomar o passe, ir na igreja católica receber a hóstia, ou na evangélica e colocar o óleo. Mas se você não muda nada, não faz diferença nenhuma. Então, a doutrina ela tem essa questão não dessa cobrança, mas dessa reflexão. Compromisso e responsabilidade com a transformação. Né? É Jesus estar presente, porque muita gente também vê a doutrina, né, e quer separar a doutrina de Jesus. E a gente... Né?
O Livro dos Espíritos, é claro, lá, né, na 625, quando fala qual é o nosso modelo e guia. Então, Jesus. Então, doutrina espírita e Jesus não são inseparáveis, elas se completam. Jesus é a porta e Kardec é a chave para a gente ter esse entendimento maior, que é esse compromisso com a transformação, que a gente tem que ter constantemente, né? Não é mais fazer o que eu quero, é o que eu devo. E isso é uma grande dificuldade, porque o mundo, fazer o que quer, né? O mundo te chama o tempo todo para fazer isso, né? A multidão, esse apelo da multidão é grande. Agora, o compromisso, a responsabilidade doutrinária mostra para você assim, que você deve fazer não aquilo que você quer, mas o que deve. É sair dessa infantilidade, dessa ilusão, para se tornar o quê? Um homem maduro. Esse amadurecimento que ele fala assim, quando eu me torno maduro, eu paro de falar, fazer as coisas que criança fazia, né? Maturidade espiritual. Então, eu não posso mais ser igual à multidão e sentir esses apelos todos e me deixar dominar por eles. Agora, é um desafio, né? Como é um desafio. Se você for imaginar, tem muita gente que não sai da adolescência nunca, né? Se mantém na adolescência a vida inteira, né? Parece que nunca muda. Aí ele continua, ó, o espírito evangélico, onde esteja e com quem esteja, sabe perfeitamente que as suas convicções se erigem à condição de veículos das ideias que abraça. E, em razão disso, seleciona as próprias atitudes perante o mundo e a vida, consciente de que, havendo atingido a madureza espiritual, se pode fazer o que quer, somente acerca com as leis de Senhor, quando faz o que deve. Então, é assim, é buscar viver com Cristo, né? Eu, de vez em quando, me pergunto, e se o Cristo estivesse aqui ao seu lado? Ele está, né? E ele está, o problema é que ele está. Eu não enxergo, né? Mas ele está. Aí eu falo assim, ai, sentiria vergonha, né? Porque não é? Tem coisa que a gente faz que já não deixa a gente envergonhado. Eu fico envergonhada. Eu boto uns bilhetinhos de repente nos meus livros, assim, que eu estou lendo. Aí, porque aqui em casa todo mundo chama mãe Zeinha, né? Zeinho, Zeinha para cá. Aí, o Zelinha. Aí eu falo assim, ai, aí eu escrevo os bilhetinhos para mim. Tá com vergonha? Tá com vergonha? Para mim, lembrando, né? É um jeito carinhoso, assim, de lidar com a minha sombra, né? E de chamar a atenção, ó, precisa ter mais vigilância aí, né? Mas é que ele fala que não pode deixar ser meio que morrer. Que a gente volta lá na palavra do semeador, né? No versículo, né? Ele fala do processo de evolução, do amadurecimento. E aí ele falou uma coisa interessante que eu também me lembrei. A semana que fala que quando você encontra com uma pessoa, você sempre se deu bem com uma pessoa, tem afinidade e tal, e de repente você já não tem mais tanto, é porque um dos dois evoluiu. Né? Tomara que seja você mesmo, né? Mas se pode ser o outro, né? Um dos dois evoluiu. E aí ele fala, se encontrar com alguém que de repente ou o cara está igual ou o cara está diferente, né? Mas dentro dessa visão, a gente tem que ter muito cuidado também, porque é uma coisa assim, a gente vai começando a ficar bem selecionando muito, né? Aí você prefere se isolar do que conviver. E aí está errado também, porque a missão de quem aprende mais é ensinar, né? É aquele trabalho que a gente viu sobre a reencarnação, né? É aprender, ensinar e consolidar. E você só consolida no relacionamento com o outro. Então, é extremamente importante que a gente tenha isso em mente, né? Que a gente precisa dessa convivência, ainda que a convivência seja difícil, mas a gente sair dessa posição de juiz, né? A gente só pode ser juiz de nós mesmos, né? Nada de ser juiz do outro. O outro merece a nossa compreensão, nosso entendimento, assim como também nós, que ainda temos a fragilidade em relação aos espíritos que estão mais superiores, né, que nós, a gente também precisa do apoio deles, né, para continuar.
Acho que até caminhando. por isso que ele vai falar, né, que o Emmanuel está acrescentando um adjetivo ao adjetivo, quando ele diz espírita evangélico. Então, porque o espiritismo é um conjunto de temas, conceitos, perspectivas e análises sobre a lei divina trazidas pela codificação kardeciana. E em toda a obra ele aponta para quem? Para Jesus. E Jesus é o convite vivo à transformação. Mas tem gente que não quer se transformar. Então, ela, e o que ela faz? Ela fica espírita, mas ela não é espírita evangélica. Porque ela não vai seguir, ela vai ser um espírita só de cadeirinha, que eles chamam, né? Gosta do espiritismo, acha interessante o texto do Kardec, concorda com a ideia, concorda com tudo. Vai gostar da ideia da aula, com a reencarnação, com a mediunidade, mas acha só interessante. Mas não quer mudar, então são essas pessoas que separam Jesus do espiritismo. E aí isso não existe. O espiritismo, ele segue Jesus, né? Nós somos seguidores de Cristo. Então é aqui ele fala, porque o espiritismo evangélico é aquele que se foca na questão 625, que fala de qual é o espírito mais perfeito, que é Jesus, observa Jesus. Então é isso que a gente tem que ter foco também. A gente não pode pensar que isso tem que ser uma coisa que nós temos que estar sempre pensando. Ontem eu assisti uma palestra da Ana Tereza, aí ela falou uma coisa tão interessante que eu nunca tinha pensado sobre esse aspecto. Aonde está escrita a lei de Deus? É uma pergunta que todos nós fazemos, né? Sabemos responder, está na ponta da língua, né? Na consciência, né? Aí ela falou assim, que bom, né? Que é na consciência, né? Não é nenhum livro. Porque aí a gente ia poder falar assim, ó, perdemos, perdi o livro, não sei. E a consciência está ali te cobrando o tempo todo. Então você não vai ter esse desculpismo frente à lei divina, né? Porque eu não conhecia sua lei, não sabia onde ela estava. Sabia sim, não estava em nenhum livro, não era nada exterior, ela está lá, dentro de você, conversando com você o tempo todo. É só você fazer o exercício de ouvi-lo. Bonito, né? Legal. É onde ele fala, né? Selecione as suas próprias atitudes perante o mundo e a vida. É onde ele dá o exemplo, que você às vezes até admite que você está errado para si mesmo, mas não admite que você está errado para o mundo. Ele fala, né, que você fala assim, você estava certo, eu estava errado. Mas isso é difícil de falar. Mas dizer isso é o máximo da autocrítica, que não é fácil. Você tem que ter um exímio espírito evangélico treinado para selecionar todas as suas atitudes, para poder fazer isso. É difícil mesmo, né? É. A gente vê, por exemplo, uma pessoa, às vezes, no comércio, acontece muito isso. A pessoa vem, acha que tem alguma coisa errada, faz um escândalo, xinga, faz uma barulheira danada. Aí, de repente, você mostra para ela que ela estava errada, que não era bem aquilo, aí ela já não fala, ô gente, eu errei, não, eu errei e tal. Não, ela vem bem baixinho, pertinho, assim, e fala, não, então tá bom, tá? Realmente eu estava errado. Me desculpe. Pode até pedir desculpa, mas aí já não faz Com tanto barulho. com tanto barulho, faz com bem pouco barulho de passagem. Ou nem faz, né? É. Na maioria das vezes a gente não faz, né? Se admitir que está errado, que não fez o que devia ser feito, isso aí é muito difícil. Eu mesma falo assim, eu fico bem na minha, sabe? Eu até arrependo, mas é só o arrependimento assim, por dentro. Por fora eu não exteriorizo esse arrependimento tão fácil, não. Que é uma pena, né? Um dia a gente tem que ir. Aí ele cita o Evangelho, né, segundo o Espiritismo, né, o capítulo 17, o dever, né? Quem cumpre com o próprio dever, o dever ama a Deus mais que as criaturas e ama as criaturas mais do que as Mais que Deus. Isso ele só citou, né? Você chegou a pegar para ver, não? Hein? Esse ele só citou, né? Não chegou a pegar para Só ler. citou, não. Só citou essa parte. Aí, então ele vai para o livro Emmanuel, capítulo 5, a necessidade da experiência, que vai falar sobre os processos de amadurecimento,
Ele fala assim, ó, não tem como você aplicar a regra do espírito crítico de selecionar o que deve ser feito e o que não deve ser feito se você não experienciar e aprender alguma coisa antes, que é o processo do amadurecimento em si. Aqui, ó, em nossos dias, a luta de cada momento recrudesce sobre a face do mundo. Inúmeras causas a determinam, e Deus permite que ela seja intensificada em benefício de todos os seus filhos. Então, quer dizer, a experiência é necessária, né, para todos nós, né? O quadro material que existe na Terra não foi formado pela vontade do Altíssimo. Ele é o reflexo da mente humana, desvairada pela ambição e pelo egoísmo. O céu admite apenas que o mundo sofra as consequências de tão perniciosos elementos, porque a experiência é necessária, como chave bendita que descerra as provas da compreensão. Cada um, pois, medite no quinhão de responsabilidade que lhe toca, e não evite o trabalho que eleva para as alturas. A gente vê, né, Rita, é tão comum que as pessoas acusam Deus, né, por isso tudo que está acontecendo aí, né, na Terra, como se ele fosse o culpado de tudo, né? Não, é a vontade de Deus. Eu vejo várias pessoas usar a vontade de Deus, mas a vontade de Deus é que a gente seja feliz. Agora, como que a gente... Te dá um corpo perfeito, te dá tudo perfeito, te dá, até nesse estudo agora que a gente vai fazer, vai falar do fluido, né? O fluido, você recebe uma quantidade de fluido vital própria para o tempo previsto da sua encarnação. Mas aí o que você faz? Você gasta errado, mentalmente, fisicamente, se alimentando mal, comendo demais, abusando, não dormindo. E aí você gasta mais e depois quer que Deus resolva tudo. E ele ainda resolve alguma coisa, né? Nós temos a possibilidade do passe, da reposição de energia através do passe, através de tantas das preces, mas só que você quer ir, né? Toda vez. Vai para o passe e volta, faz a mesma coisa. Vai no passe e volta, faz a mesma coisa. Aí não tem jeito, né? Não tem... É só a experiência mesmo, para fazer para você chegar num nível de saturação grande, né? Que você mesmo não vai dar conta daquilo e vai querer mudança. Então, cada um, pois, medite no quinhão de responsabilidade. Né? Eu achei interessante ele falar da questão dos furacões, que os meteorologistas estão falando que está tendo furacão e até no sul, uma parte do Brasil, esse ciclone que no sul do Brasil está acontecendo, é porque houve um aquecimento do mar, do oceano. Esse calor excessivo está gerando essas manifestações da natureza. E aí a gente acha que Deus está mandando, coitado de Deus, né? Tem que paga a conta de todo mundo. Aí ele continua, olha, há que despreze a vida, mergulhando em nociva impassibilidade ante os combates que se travam no seio de todas as coletividades humanas. A indiferença, olha só, anula na alma as suas possibilidades de progresso e oblitera os seus germes de perfeição, constituindo um dos piores estados psíquicos, porque, roubando a individualidade o entusiasmo do ideal para a vida, a obriga ao estacionamento e à esterilidade, prejudiciais em todos os aspectos da sua carreira evolutiva. Então, o quanto que a gente tem que ter cuidado com o quê? Com o sentimento de indiferença, né? É que todo mundo fala assim, não estou nem aí, sabe? Como se não fosse o problema de cada um, enquanto indivíduo participando de uma coletividade, né? Então, a alma, ela precisa ter entusiasmo para querer o quê? Ter mudança. Eu vi também no programa, um desses, não vou lembrar agora, né? Que é uma pessoa que veio de um país, me parece mais evoluído, eu esqueci o país agora. Ele veio estar uns tempos no Brasil. E aí ele falou assim, gente,
que inveja que eu tenho dessa juventude brasileira. Aí ele perguntou assim, mas por que você tem inveja da juventude brasileira? Ele falou, porque os jovens daqui têm um país a construir, lá o nosso já está pronto. Então, olha que bonito, né? A questão. Não sei quem também, não vou me lembrar quem foi, não. Eu também, a gente assiste muito, né? Então, eu assisti isso guardo. Também, deve ter tudo lá, então, olha como que é interessante, assim, e a gente aqui, com todas essas oportunidades de construção, de experiência, a gente, às vezes, se deixa levar, né, pela essa questão da indiferença, né? Que fala, a indiferença anula na alma as suas possibilidades de progresso e oblitera, quer dizer, os germes, né, da perfeição. Olha como que é sério isso. Né? Se a gente tem esse... Ele deu exemplo da aposentadoria, da pessoa que se aposenta bem, que quer acordar tarde, passar de pijama, né? Enquanto tem outros que continuam trabalhando, graças a Deus eu sou um deles, e não cria novos desafios. E a vida é um desafio que a gente tem que estar todo dia. Ele dá o exemplo também da mamãe que o filho usa droga, aí o que ela faz? Como ela não dá conta de resolver, o que ela faz? Ela vai para o shopping para esquecer. Há aqueles que bebem para esquecer, que usam drogas, isso tudo é uma fuga. É uma fuga geral que você acaba não... É o que ele fala, estaciona. A indiferença anula na alma as suas possibilidades de progresso. Olha só. Depois ele continua, olha, semelhante situação não se pode, todavia, eternizar, pois para todos os espíritos, talhados todos para o supremo aperfeiçoamento, raia, cedo ou tarde, um instante da compreensão que os impele a contemplar os altos cismos. A alma estacionária, e a questão da alma estacionária, né, que o André Luiz falava, é então refratária às pugnas do progresso, sente em si a necessidade de experiências que lhe facultarão um meio de alcançar as culminâncias vislumbradas. Atira-se aí à luta com devoção e coragem. Então, quando a alma tem essa vontade, né, de mudança, ela vai chegar esse momento, que a gente não tem jeito, a lei do progresso é uma lei natural que ninguém retarda, né? Então vai chegar um momento que a gente, cansada de tudo isso, a gente vai se voltar realmente, né, para contemplar, né, os cismos lá, divinos e caminhar em direção a eles. Esse a jornada que a gente vai ter que fazer em termos disso. E eu sempre falo que Deus começa a agir também, quando em algum momento Deus age. Ele fala, Deus primeiro tira. Mas ele fala que vai, como uma mãe que pega um chinelo e fala assim, não, você vai mesmo, né? Você não vai? Vai sim. Aí ele começa tirando a saúde, o emprego, o dinheiro, o título, as companhias, os basiladores. E aí depois ele acrescenta a fome, a doença, a solidão. Isso é o amor do jardineiro. Que por amar a planta... Primeiro faz a poda, né? Faz a poda, tira a folha seca, os frutos podres, né? Depois que ele vai adubar, né? Vai botar água, adubo, faz amarração, põe estaca, faz enxertia. Ele odeia a árvore? Não, ele ama a árvore. Quando ele sobe na escada para podar, ele não está fazendo uma coisa ruim. E Deus faz a mesma coisa com a gente. E a gente, de uma forma ou de outra, que ele vai falar ali, né? Que um dia essa evolução não se eterniza. Todos os espíritos são talhados ao aperfeiçoamento. Ele fala, a ciência, a arte, a cultura, a virtude, a inteligência não constituem patrimônios eventuais do homem, que a gente acha também que é só para alguns, né? Conforme podeis observar, semelhantes atributos só se revelam na Terra nos organismos dos gênios, os quais representam
a súmula de extraordinários esforços individuais em existências numerosas de sacrifício, de trabalho, de abnegação constantes. Todos os seres, portanto, laboram insuladamente na aquisição dessas prerrogativas, de acordo com as suas vocações naturais, dentro das lutas planetárias. Paulatinamente, vencem imperfeições, apagam arestas, aniquilam defeitos nas suas almas, norteando-as para o progresso, último objetivo de todas as nossas cogitações comuns. Quando eu li isso aqui, eu fiquei muito animada, porque eu falo assim, quando eu vejo a questão da arte, né, da cultura, da música, eu falei, gente, que coisa boa, ainda vou chegar lá. Isso não é só para alguns, aquele que está lá tocando um violino, uma harpa, que eu fico assim, meu Deus, extasiado, na mais pura contemplação, eu falo, mas eu também vou chegar lá um dia, olha que coisa boa. Partitura, eu não vou tratar e nem tocar agora, eu disse, porque até isso tem sido para mim, às vezes, eu já cheguei à conclusão que é uma certa forma de me distrair de outras coisas. Como eu não sei fazer ainda, eu vou fazer mal feito. Mas eu estou me preparando para uma próxima situação. A internet, até nesse aspecto, né, ela possibilita a gente ter uma gama de conhecimentos assim, de pessoas que já têm talento com mínimas coisas. Né? Ontem mesmo tinha uma xícara de café, aí o cara fez assim, botou um cremezinho assim por cima, até com essas vasilhas, como é que chama que a gente põe ketchup, né? Sim. E depois ele estava com uma branca, né? Aí jogou em cima daquele café. E depois veio com uma calda de chocolate e jogou em cima da branca. Aí ele pegou um palitinho e fez assim. Aí ficou aquela, sabe? Uma harmonia que conseguiu criar em cima de um café. Então a gente vê assim, quanto que o mundo tem de beleza, né? Esse pessoal, gente, nós estamos na 4ª dose da vacina. As pessoas em um momento estão agradecendo, olha quanto a gente não está ouvindo mais falar em morte pela doença. Mas quem foram esses pesquisadores? Quem são esses profissionais que estão fazendo a logística, conseguindo distribuir isso, né, em tempo hábil por todo o país? A gente tem países aí que não conseguiram atingir o índice de vacinação que a gente já atingiu, né? Então, quanto que o progresso está aí, as experiências disponíveis para a gente aproveitar, né? E viver esse momento também com essa coisa linda que é, né? Aí depois ele fala, olha, cada encarnação é como se fora um atalho nas estradas de ascensão. Por esse motivo, o ser humano deve amar a sua existência de lutas e de amarguras temporárias. Adorei isso também, ó. Lutas e amarguras temporárias, porquanto ela significa uma bênção divina, quase um perdão de Deus. Olha, a golpes de vontade persistente e firme, o espírito alcança elevados pontos na sua escalada, nos quais não mais estacionará no caminho escabroso, mas sentirá cada vez mais a necessidade de evolução e de experiência que o ajudarão a realizar em si as perfeições divinas. Então é isso, né? A nossa responsabilidade de usar a vontade, né? Melhorando o tempo todo, né? Aprendendo, né, a perdoar a difícil arte do perdão, né? E como que a gente faz? Né? Tem que cessar para poder chegar um pouco melhor do lado de lá, né? Esse é o grande erro. Não, e outra coisa que ele chama muita atenção quando ele fala lá atrás das questões, né? Ter um apetite pelas virtudes. Né? A gente tem que gostar de ser bom, gostar de ser tolerante, gostar de ser paciente, né? O quanto que, se a gente começar a gostar disso tudo, isso vai se tornar assim, uma rotina espontânea na vida da gente. Mas é preciso que a gente faça esse esforço, né?
quando ele fala que perdoar aqui, né, quando ele cita, né, que é uma das maiores virtudes, é um legado de amadurecimento mesmo, porque quando você perdoa, não é o outro que você está perdoando, não é nada que você está fazendo para o outro, é uma coisa que você está fazendo para si mesmo. Você está tirando um peso de você, você está tendo um legado de amadurecimento, de crescimento, de transformação. Por isso que eles falam que a gente não deve dizer me perdoe, você deve dizer eu sinto muito. Porque se você disser me perdoe, você está deixando a ação para o outro, para ele te perdoar. Mas se você diz eu sinto muito, a ação é sua. Você que sente muito. E aí você, nesse momento, você já está, de uma certa forma, se colocando nessa posição, não só de pedir perdão, mas de agir nesse sentido, de que não vai fazer mais. E essas questões de palavras, até sobre o livro de você está falando isso, né, de ambiguidade de palavras, dualidade e tal. Eu essa semana descobri, por exemplo, a palavra, toda vez que eu vi a palavra olvidar, eu vi isso também. Nos textos, eu sempre troquei por esquecer, porque às vezes a pessoa não sabe o que quer esquecer, o que quer olvidar, não vai entender. Às vezes até na hora de ler olvidar, eu ia esquecer. E aí agora eu descobri que olvidar e esquecer não são sinônimos necessariamente. Olvidar é esquecer de propósito. Quando você esquece fisicamente, esqueci. Mas olvidar é que você quis esquecer. Então, olha como é que tem uma outra, né, nesse processo de caminhada seu, você pode esquecer, mas você não pode olvidar. É diferente. Então, se as leis estão na sua consciência, você vai esquecer elas propositadamente, olvidar, né? É como se estivesse escondendo. Não é verdade? Ele fala aqui do Timóteo, né? Eu achei um texto aqui do livrozinho de Luz, capítulo 66, que chama Inverno, que é Paulo para Timóteo dizendo, procura vir antes do inverno. Aí diz assim, claro que a análise comum desse versículo revelará a prudente recomendação de Paulo de Tarso para que Timóteo não se arriscasse a viajar na estação de frio. Na época recuada da epístola, o inverno não oferecia facilidade da navegação. É possível, porém, avançar mais longe, além da letra, e acima do problema circunstancial de lugar e tempo. Mobilizemos nossa interpretação espiritual. Quantas almas apenas se recordam da necessidade do encontro com os emissários do Divino Mestre por ocasião do inverno rigoroso de sofrimento? Quantas se lembram do Salvador somente em hora de neblina espessa, de tempestade ameaçadora, de gelo pesado e compacto sobre o coração? Em momentos assim, o barco da esperança costuma navegar sem rumo, ao sabor das ondas revoltas. Os nevoeiros ocultam a meta e tudo em torno do viajante da vida tende à desordem ou à desorientação. É indispensável procurar o amigo celeste ou aqueles que já se ligaram definitivamente ao seu amor antes dos períodos angustiosos, para que não nos instalemos em refúgios de paz e segurança. A disciplina em tempo de fartura e liberdade é distinção nas criaturas que a seguem, mas a contenção que nos é imposta na escassez ou na dificuldade converte-se em martírio. O aprendiz leal do Cristo não deve lançar no mundo ao sabor de capricho satisfeito, e sim na pauta da temperança e da compreensão. O inverno é imprescindível e útil, como período de prova benéfica e renovação necessário. Procura, todavia, o encontro de sua experiência com Jesus antes dele. Então, quer dizer, o que ele fala para Timóteo, né? Então, se você está a caminho, caminha enquanto tiver luz, né? E enquanto tiver calor. Ali. Também quando ele cita lá no Paulo Estevão, né, o João Marcos, que era muito jovem, quis acompanhar Paulo nas pregações, né? E foi com o tio. E aí chegou lá, estavam botando muitas tarefas para ele desistiu, quis voltar para a casa da mãe, né? Aí o Paulo tem uma conversa com ele e falou assim, olha,
não, está tudo certo, mas você Pode tem, ir, né? pode ir, né? Mas você tem que lembrar que a evolução acontece em fileiras, né? Que é muito bom, tudo é mais fácil quando a gente, né, está de mão dada com amigos, né? E realmente ele vai, mas depois ele tem o tempo de amadurecimento dele, né? Volta, né? E passa a ser um grande trabalhador, né? Então, essa coisa da evolução, assim, de estar de mão dadas com amigos, né? Aí eu vou aproveitar e falar assim, obrigada, Rita, obrigada, Lincoln, por Não, estarem de mão dadas. então, você está na frente, você é aquela que está aqui, eu estou de mão dada aqui. Não, Eu estou de trás. a gente tá junto, não tem. Ah, isso é bom demais, né? Não, é Quando a verdade. gente, quando a Isso gente que tem ele falou é muito alguém para. interessante, né? Você, alguém o que está na frente ajudar. E é isso, né? É o que o Ederson Fox fala também. Sendo sempre ensinar, aprender, consolidar, para poder ensinar mais, aprender, consolidar. E todos juntos. E Porque. sabe, e sabe o que é bom na reencarnação, quando a gente aprende, que foi a palestra do Éder lá, que ele chamou muita atenção para a gente, é a questão da diversidade. Porque em determinados aspectos eu posso estar à frente, mas em outros é o outro que está. Em outra é o outro que está. Então, assim, o quanto, por exemplo, nós três que estamos mais à frente lá, né, do lar cristão, então, cada um de nós é uma individualidade diferente. O Língua de um jeito, você de um jeito, eu sou de outro Tem uma jeito. especialidade, né? Mas em determinados momentos, cada um é capaz de avançar com o outro, de puxar o outro, né? E de fazer. Então, nessa rede de cooperação, isso é muito bom. Verdade. Com certeza. Então tá na hora, Eu né? não marquei o horário, não. Marcou? Então tá na hora. Já está na hora? Então tá. Eu tinha um aqui, mas então deixa para a próxima. Depois você fala, eu coloco na. Eu vou terminar então só com um versinho finalzinho aqui que eu achei do. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Acende a luz num bom tempo, afirma a sabedoria, que o sol claro da manhã não durará todo o dia. Nunca te deixes levar somente pelos ouvidos. Enquanto o boi sua e sofre, o carro espalha gemidos. As forças da discussão e o tempo gasto em contenda só podem trazer vantagem, como a pessoa que te entenda. Onde o gosto e a fantasia são maiores que o proveito, apresenta as despedidas, dando o trato por desfeito. Que não te espante a aspereza do espírito envenenado. Quem bebe cicuta e fel não pode cuspir melado. Alma nobre é como nuvem, sem ponto de vista algum, recebendo benefícios para dar-se ao bem comum. Que teus gozos e alegrias sejam simples e frugais. O pouco vive contente, o muito quer sempre mais. Embora algemado à carne, eleva-te aos altos níveis. O mundo faz vencedores, mas Jesus faz invencíveis. Nossa, muito bonito, né? Muito, muito bonito. É o Casimiro Cunha, né? Ele é bom, bom. É bom demais. Uma semana de muita paz, de muita harmonia para todos nós. Se Deus quiser, até a semana, se Deus quiser. Vamos em paz.